Sobre a bibliografia, algumas pessoas até me questionaram, né, pela quantidade. Mas o que acontece? É uma obra de arguição doutrinária, né? Não é uma obra, não é um trabalho científico, né? Não é monografia, não é tese, né? É uma obra que já defende abertamente, né, a doutrina liberal e o conservadorismo de matriz civilizacional cristã. Então eu fiz com base nas obras de arguição doutrinárias, né? Tanto que as bibliografias, as referências, eu as coloco no final de alguns capítulos e depois elas aparecem repetidas no final, né? Todas reunidas, né? As principais bibliografias, as mais importantes, né? Os livros, Organizações Complexas, do Amitai Etzioni, com base no sociólogo Max Weber. Aqui, essa obra ele explica como que as correntes políticas, né, os doutrinadores, os doutrinados, né, os militantes agem nas organizações civis e também nos órgãos estatais, né? Uma outra obra importante é a História das Doutrinas Econômicas do Paul Hugon, que é um catedrático francês, docente da USP, que rivalizou com o Celso Furtado. Inclusive agora, na comemoração do nascimento do Karl Henrique Marx, né, naquele canal Casa do Saber, o Fernando Henrique Cardoso, ele dá uma entrevista e ele fala dos estudos de sociologia dele nos anos 60, 70 me parece, os anos 60 e 70, e ele fala do Paul Hugon de uma forma depreciativa, né, e enaltece o Celso Furtado. Uma outra referência é Pedro Aleixo e sua obra política, né? É um livro de 1982 que conta a história do Pedro Aleixo, tem discursos, tem textos, né? O Pedro Aleixo, para quem não sabe, ele é praticamente o único herói, digamos, cívico, né, do nosso período de 1961 a 1979, a 1985, né, o período da dita ditadura militar, né. Era para ele assumir a presidência da República com o falecimento do Costa e Silva, e ele foi afastado pelos militares porque era contra o AI-5 de 1968, né? Mas ele tem uma participação histórica no século passado, tanto na época da ditadura Vargas, né? Ele é um dos assinantes do Manifesto ao Povo Mineiro de 1943, que é um manifesto liberal conservador. Mas em 1969, quando ele é afastado e não assume o cargo de presidente da República, ele volta para Belo Horizonte e começa a trabalhar nas bases para criar um terceiro partido, né, em alternativa à UDN e à Arena. E ele vai e vem trabalhar nas bases aqui, cria o PDR, que era um partido defensor dos direitos humanos pelo sistema interamericano, um partido que defenderia e que defende, né, foi fundado o partido, a democracia cristiana e o liberal conservadorismo.